Vamos lá, vamos fazer nossa oração inicial. Vamos pedir ao Senhor, nesse terceiro domingo da Páscoa, né, que a gente vai se preparar para a terceira semana da Páscoa. Estamos chegando no meio do tempo pascal, do acompanhamento de Jesus, que ele nos leva no caminho até a criação, o início da igreja que vai acontecer em Pentecostes. Então, que o Senhor nos mostre as formas corretas, o caminho correto para levar a boa nova dele a todos aqueles que desejam ouvi-la. Pai nosso, que está no céu, santificado vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso dia, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos lá, meu povo. Poxa, a Neide entrou, já caiu? Quem faz a primeira leitura? Pode ser que eu faça aqui, já está na mão já. Beleza. Leitura do Atos dos Apóstolos. Naquele dia, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: o Deus de Abraão, de Isaque, de Jacó, o Deus de nossos antepassados, glorificou o seu servo Jesus. Vós o entregastes e o rejeitastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. Vós rejeitastes o santo e o justo, e pedistes a libertação para um assassino. Vós matastes o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos, e disso nós somos testemunhas. E agora, meus irmãos, eu sei que vós agistes por ignorância, assim como vossos chefes. Deus, porém, cumpriu de modo que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos, para que vossos pecados sejam perdoados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Leitura da primeira carta de São João. Meus filhinhos, escrevo isso para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo, o justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados. E não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Para saber que o conhecemos, vejamos se guardamos os seus mandamentos. Quem diz, eu conheço a Deus, mas não guarda os seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele, naquele, porém, que guarda a sua palavra. O amor de Deus é plenamente realizado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus a partir do pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas do coração? Vede minhas mãos e meus pés. Sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos. Como estáis vendo, eu os tenho. E dizendo isso, Jesus mostrou-lhe as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer?
Deram-lhe um pedaço de peixe assado, e ele tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: Não são estas as coisas que vos falei quando eu ainda estava convosco? Era preciso que se cumprisse tudo o que estava escrito sobre mim, na lei de Moisés e nos profetas, e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras, e lhes disse: Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos no terceiro dia, e o seu nome no terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunha disso tudo, de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Glória a vós, Senhor. Muito bem, povo. O Elson está com dor de garganta, não vai conseguir participar da liturgia. Então ele mandou avisar o grupo. Eu estou passando um recado para vocês. Sim, Senhor. O que a gente tem aí da primeira leitura? Quais são as chaves dessa primeira leitura? Aqui, no caso, Zacarias, são passagens do que aconteceu com Jesus Cristo? Sim, na realidade, Atos dos Apóstolos, ele mostra o surgimento das primeiras comunidades, né? Então, o que acontece com Atos dos Apóstolos? Você está tendo uma visão da comunidade nascente. Tá? Então, a comunidade está surgindo, ela está começando, ela está embrionária. Não sei se eu consegui te explicar. Mas Ô, essa carta, Zacarias. Pode falar, Neide. mas essa carta também dos Atos dos Apóstolos, ele relata também, né, o que iria acontecer com Jesus no que nós vivemos essa Semana Santa. Na realidade, Atos dos Apóstolos é um texto pós-ressurreição. Ah, tá. Tá? Então, Jesus aqui já é ressuscitado. Então, quando você fala de Atos dos Apóstolos, você já está falando de formação de comunidade. Tanto que o Atos dos Apóstolos é chamado Evangelho da Comunidade. Não é o Evangelho de Jesus Cristo, é o Evangelho da Comunidade. Ele é uma segunda parte do Evangelho de Lucas. Então, na primeira parte, ou no primeiro livro, como o próprio Lucas coloca em Atos 1, ele fala assim: no meu primeiro livro, ó Teófilo, te relato os fatos da vida de Jesus Cristo. Esse segundo livro, ele relata a história da comunidade, como a comunidade vai surgindo e caminhando. A Nilzete? Oi, Agora eu entendi, gatinho, Zacarias. tudo bem? Mas então é isso mesmo, depois, né? Oi, meu amor, tudo bem? Pronto. Eu tô de Boa noite para vocês dois, viu? Oi, Ei, estou Sara, aqui. deixa eu Boa ver noite, aqui, Zé. criança. Olha lá, mas boa noite pra todo Boa mundo. noite, noite. Lívia. Boa noite. Boa noite. Tá bom. Boa noite pra todo mundo. Tchau, tchau. A minha creche. Ô, Então vamos lá. Zacarias, Pronto. pode falar? Pode. Olha aqui, quando ele fala que vós rejeitaste o santo e o justo, e pediste a libertação para um assassino. Mataste o autor da vida, mas Deus o ressuscitou dos mortos. Seria, ele foi rejeitado, como que é a pedra rejeitada que se tornou a pedra angular, seria? É a transcrição do mesmo texto, né? Só que Jesus coloca a pedra que os pedreiros rejeitaram se tornará a pedra angular. Aqui ele faz a mesma comparação, só que aí já na visão petrina, já não é Jesus que está falando, mas Pedro que está falando. Não, sim, então, mas não seria a mesma coisa, porque... Sim, é a mesma coisa. Ah, tá, porque que seria, ele foi rejeitado, mas depois se torna a pedra angular. A pedra angular.
Isto. Então, aqui você tem aquele que foi rejeitado pela sociedade se torna o centro da sociedade. Que depois da ressurreição. Só que aí o texto de Atos é escrito pós-ressurreição. Diferente dos evangelhos. Os evangelhos narram... Sim, mas ele se torna a pedra angular pela ressurreição, é isso? Sim, que ele é o primórdio de todos. O primeiro a ressuscitar é Cristo, todos ressuscitarão em Cristo. Lógico que você vai ter algumas, como é que fala? Você vai ter algumas passagens que você tem pessoas que são elevadas ao céu. É o caso de Elias, é o caso de Eliseu, é o caso da própria Maria, mas é em Apócrifos. São pessoas que não sofreram a chamada corrupção da carne. Então, elas teriam sido elevadas de corpo e alma para o céu. Jesus não. Jesus morre, passa por tudo que o ser humano passa para ressuscitar no terceiro dia. Então você tem uma diferença de postura. Então é o famoso, desceu à mansão dos mortos para vencer a morte. Então Cristo vence a morte, os outros não venceram a morte. Eles não morreram, eles foram elevados. Né? Eles vão para o céu. Zacarias, e por que agora se fala assim, Jesus desceu ao inferno para vencer a morte e perdoar os pecados? Desceu ao inferno. A concepção de inferno, para o judeu, é Sheol. Mundo dos mortos. A concepção de inferno enquanto lugar de punição é algo mais novo, algo mais grego. É alguma coisa assim já mais, não é tão ligada à cultura judaica, mas mais ligada à cultura greco-romana. Então, para os judeus, é difícil explicar para vocês assim, de uma maneira, através de uma visualização assim. Mas o Sheol, o mundo dos mortos, para os judeus, ele seria assim: a terra é formada por uma abóboda, então você tem a parte seca, né, segura por pilares, e embaixo você teria uma parte vazia. O Sheol ficaria nessa parte vazia, morada dos mortos. Então, para onde as almas dos mortos iam. Os gregos também têm essa visão, tanto que Hades é o senhor dos mortos. Ele cuidaria do Sheol, ele cuidaria do tempo da área dos mortos. E você teria, então, a separação do mundo dos mortos do mundo dos vivos. Então, os mortos migram para baixo e os vivos ficam em cima. O que depois a gente passa a ter? A gente passa a ter uma visão de mundo dos mortos punitiva. Então, aqueles que são bons, que vão receber as graças de Deus, vão para o céu, ou seja, vão para a área destinada aos justos. E aqueles que não alcançaram isto vão para o mundo dos mortos. Uma das visões disso a gente vai ter na parábola de Lázaro e o rico. Enquanto Lázaro estava ao lado de Abraão, ao lado de Deus, o rico estava com os sofrimentos no inferno. O finado Ademir, ele fazia uma comparação muito interessante sobre o inferno. O que é o inferno? O inferno somos nós mesmos. Ele fala assim, o inferno e o céu eram iguais. Eu estou repetindo o que eu achei muito interessante essa comparação que o Ademir fez aquela vez. O inferno e o céu eram iguais. Você tinha uma fartura de comida enorme para você comer. O detalhe é que você não conseguia dobrar os braços eram esticados, assim. Você não tinha como dobrar, fazer esse movimento com o braço. Então, tanto no inferno quanto no céu, os braços das pessoas eram esticados. O que diferenciava o inferno do céu? Enquanto no inferno todo mundo estava tentando se autoalimentar,
né, e não conseguia, porque o braço duro não deixava, no céu, um alimentava o outro. Quer dizer, os braços esticados, a pessoa pegava a comida e levava à boca do outro. Então todos estavam felizes e alimentados, enquanto no inferno, enquanto cada um pensava em si, tá? Todos sofriam com a fome, sofriam com a dor, porque não conseguiam se alimentar. Tá? Então essa visão de inferno ela é interessante, porque realmente quem constrói o nosso inferno somos nós mesmos. Nós construímos o nosso inferno. Nós construímos a nossa dificuldade. Nós construímos a nossa vida de maneira a ser punida, tá? Ou punitiva. Tá? Coisa que nós teríamos a oportunidade de viver sem essa punição. Sim, muito bem. Tá? Mas voltando para a primeira leitura, o que tem de mais importante aí? De onde vem essa leitura? Atos dos Apóstolos. Quem escreve Atos dos Apóstolos? Ô, Oi, Zacarias, pode falar, Matheus. é só coisa rápida aqui, Tranquilo. nessa parte que tá falando. Vós os entregastes e o registastes diante de Pilatos, que estava decidido a soltá-lo. No caso, aqui é Pedro que está falando. Pedro que está falando. E sobre. Ah, tá. No caso, quando ele fala que vós os entregastes, no caso, tá falando de Judas. De Jesus. Vós os entregastes, os judeus entregaram Jesus a Vós, quando ele fala. Ah, tá. Entendi. Os judeus entregaram Jesus a Pilatos, só que Pilatos matasse Jesus. Lógico, gente, aqui a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Nós estamos falando de uma comunidade nascente, uma comunidade pequena, que está nascendo, tá? À margem de um grande povo, que era o povo judeu, que tinha uma estrutura já organizada e que se aliava, conforme as suas possibilidades e necessidades, àqueles que comandavam o poder, quer dizer, a parte política, porque os judeus, parte dos judeus sobreviveu à Revolução Judaica. Parte foi dizimada. Então, mas alguns partidos, alguns grupos judeus se preservaram. Isso é sinal do quê? É sinal de que eles foram politicamente, eles se associaram aos romanos. Tá? Quem desaparece na época dos judeus, na época da Revolução Judaica? Desaparece os saduceus, desaparece os saduceus, os doutores da lei, os mestres do templo, os levitas, vai sobrar somente os fariseus. Os fariseus, que não tinham ligação com o templo, mas sim com as sinagogas, se mantiveram. E todo o resto das grandes lideranças, dos grandes partidos judaicos, incluindo aí os helenistas, os helenistas não, helenistas eram gregos. Ai, caramba, do Pergaminho do Mar Morto, os essênios, tá? Acabaram todos dizimados pelos romanos. Quer dizer, todos aqueles grupos que tinham algum vínculo com o templo acabaram desaparecendo, porque a perseguição romana contra aqueles grupos. Sobrou somente os fariseus. Os fariseus rejeitavam a maior parte das ideias ligadas às propostas de Jesus. Então, quando você tem a ideia de santificação, a ideia de anjo, a ideia de pacificação de um Messias pacífico, são todas ideias que eram defendidas, por exemplo, pelos saduceus. Só que esse grupo acabou dizimado ou politicamente ele acabou desaparecendo de Jerusalém. Tanto que a Bíblia que sobra para os judeus, a Torá e os livros sagrados judeus, são todos ligados aos fariseus. São aqueles 7 livros que faltam na Bíblia dos protestantes. Não sei se eu embaralhei muita coisa aí, se deu para vocês entenderem.
Mas aqui, voltando à questão do texto em si, analisar esse texto de Atos, nós temos que entender o quê? Primeiro, quem escreve o texto de Atos? Quem escreve o texto de Atos é Lucas, discípulo de Paulo. E aqui, Paulo ainda não figura. Paulo ainda não entrou em cena. Então, aqui ele está narrando um discurso de Pedro. Quando é que aconteceu esse discurso? Logo depois da narrativa de Pentecostes. Quando ele coloca aqui, rejeitastes o santo e pedisse a libertação para um assassino, é aquela visão que muitos teólogos e muitos historiadores colocam em xeque, que Pilatos teria libertado Jesus de Barrabás, né? Ou Barrabás. Então, existem controvérsias se realmente existia essa tradição, e o mais provável é que não existisse, porque o judeu, para que o governador romano ia soltar um prisioneiro? Ainda mais um que tinha matado um soldado romano. Então, essa tendência meio malandra pode ser um acréscimo do judaísmo, do cristianismo nascente em cima do judaísmo, para mostrar que os judeus eram traidores do projeto cristão. Tá? Mas muitos, tanto que num primeiro momento a gente tem nós temos para você se tornar cristão, você precisava ser judeu. Então, o cara, para se tornar cristão, ele tinha que passar pela fé judaica, ele tinha que passar pela circuncisão. Senão ele não poderia ser considerado cristão. Tá? E aí você vai ter mais para frente um pouquinho, também em Atos, a discussão entre Paulo e Pedro, discussão assim positiva, né? Onde Pedro e Paulo concordam que para você ser cristão, você não precisava ser judeu. Você precisava acreditar em Cristo, aceitar Cristo como Senhor. Então aí você tem o nascimento do cristianismo como nós o conhecemos hoje. O batismo pela água e não pelo sangue, não com a carne. Tá? O batismo judaico é um batismo de carne e sangue. É um sacrifício de carne e sangue, onde você tem a circuncisão no menino no 8º dia. Então, pela circuncisão no 8º dia, você batizava a criança e colocava lá na fé judaica. Então, a partir daquele momento, o cristianismo não exige mais essa cobrança, né, essa cobrança de que o cristão seja judeu. Ele não precisa mais passar pela circuncisão para se tornar judeu. Mas aqui, nesse texto, Pedro ainda está falando para judeus cristãos. Tá? Então, aqui você vai ter toda essa proposta de que o Jesus vem para perdoar os pecados, mas, a princípio, perdoar os pecados daqueles que abraçaram a fé judaica. Ele ainda não tinha essa visão de fé mais universal, de coisa mais universal. Então, tanto que ele deixa claro, Deus, porém, cumpriu desse modo o que havia anunciado pela boca de todos os profetas, que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que vossos pecados sejam perdoados. Tá? Então, lembrem, qual foi a causa da morte, a principal causa da morte de João Batista? Ele perdoava os pecados. Ele levava o fiel ao perdão dos pecados. Qual é o motivo da morte de Jesus? Pregar que você não precisava do templo para encontrar Deus. Então, tudo isso você vai tendo esse caminho, né, que leva à ressurreição. Então, a aceitação de Cristo Senhor é mais importante do que todo o resto. E aqui mais que vocês têm para colocar na primeira leitura? Porque se voltar um pouquinho atrás, Pedro, aí eles estão. Quem cura é Jesus, não é isso? Porque Isso. eles não acreditavam que um pouquinho antes atrás, aí no Evangelho,
esse papo aqui surge porque eles curaram um coxo, certo? Em nome de Jesus. Então, eles dizem que quem cura é Jesus. O ressuscitado, certo? É que está interferindo, é ele que está curando. Porque aqui já começa um pouquinho adiante, se você voltar um pouquinho atrás, todo esse texto aqui, ele começa na cura do coxo, né? Feita Aham. por Pedro e João, né? Gerenciada por Pedro e João, Exato, realizada por Cristo, certo? Então, Cristo exatamente. realizou a cura. Lembra que a gente fala de sacramento? É interessante pegar esse texto e pensar na questão de sacramento. O que é o sacramento? A gente fala de sacramento, a gente não fala no que é, a gente costuma falar em quais são. Os 7 sacramentos. Então, o batismo, a reconciliação, a Eucaristia, a confirmação, o matrimônio, a ordem e a unção dos enfermos. Nós pensamos enquanto número ou enquanto exemplo. Mas o que é um sacramento? Eu pergunto para vocês, o que é sacramento? Alguma coisa sagrada. Boa, gostei. Pela palavra é algo sagrado. Isso, Exatamente. então, mas pegando isso, seu José, e o que é sagrado? É, vamos supor, é tudo aquilo que seria a vontade de Deus. Não, na Mas aí, realidade, mas aí é o seguinte, né? Que muita coisa sagrada foi feita pelos homens, não como uma coisa de Deus, e sim como uma lei, certo? tá. Então vamos pensar um pouquinho. O que é sagrado? Quem aí dá um exemplo de sagrado? Quem coloca algo como sagrado? O que vocês acham que é sagrado? O que é ser sagrado? Eu sei que pensar dói, mas vamos pensar um pouquinho. O que é sagrado? É alguma coisa imutável, permanente, né? Hum. Fala, Neide, o que você pensou aí? Eu sei que sagrado é Deus. Sagrado é Deus, tá. Cleide, o que é sagrado? Mas abre o microfone, senão a gente não escuta. Alguma coisa que se assemelha a Deus. Algo que se assemelha a Que Deus. leva, que Que leva a leva a Deus. Deus. Ótimo. Mateus, o que é sagrado? Sei lá, me veio aqui em mente as bênçãos, as curas. As bênçãos, as curas são que sagradas. Muito bom. Seu José, o que é Deus realiza sagrado? na nossa vida. Compliquei o seu José agora. Não, não, eu digo assim, para mim é isso aí, alguma coisa é, mais forte, que vem do alto, certo? Que é imutável. Tá. José, o Agora, que é sagrado? muitos sacramentos que existem, eles foram adicionados pelo homem, pela Aham, sequência da igreja, certo. e não pelo primórdio, pelo inicial. Certo. José, o que é sagrado? Ô, Zacarias, sagrado, existe o sagrado divino e o sagrado que não é divino? Porque a gente costuma falar, Não. peraí, para mim é É. sagrado fazer tal coisa. É sagrado ter isso na Tá. minha mesa. Agora, o sagrado que vem do céu, É. como o alimento, a Eucaristia é sagrado para nós. Tá. Então vamos lá, vamos entender primeiro o que é sagrado. Primeiro, para entender o que é sagrado, tem que ter uma outra palavrinha. Consagrado. Tá? Para a gente poder entender o que é sagrado, a gente tem que entender o que é consagrado. Porque para ser sagrado, primeiro precisa ser consagrado. É imutável? Não, não é imutável.
tá? Mas é consagrado. O que é consagrado? Consagrado é aquilo que eu ofereço a Deus. No caso da consagração da Sagrado criança, quando faz o batismo, consagra-se a exatamente, Nossa Senhora. exatamente, ofereço a Nossa Senhora. Consagrado é aquilo que eu ofereço a Deus. O que é sagrado? Aquilo que me reporta a Deus. Então, é sagrado aquilo que me reporta a Deus. O sacramento, como o São José colocou, é sagrado. Ele me reporta a Deus. Mas se ele me reporta a Deus, são infinitos. Os sacramentos são infinitos. Daí o número 7. Lembra que o 7 indica a totalidade, a plenitude, o completo? Então, quando eu falo de 7 sacramentos, é porque Deus é completo. Deus me oferece tudo. O batismo, a Eucaristia, a confissão ou reconciliação, a ordem, o sacramento a unção dos enfermos, o matrimônio, eles são ofertas para me lembrar de Deus. Eu consagro o sacramento. Eu entendo assim, né? Nós consagramos o sacramento. E o ministro, o padre, o ministro, ele preside o sacramento. E os objetos sacros... Se oferece a Deus, né? Isso, os objetos sacros, a hóstia, o óleo, eles são os meios do sacramento. Tá? Então, quando a gente pega essas coisas que a gente tem que ler na primeira leitura, tá? O que eles colocam aqui? A consagração, o ofertório daquilo que nós temos. Então, eu estou oferecendo. A pedra que foi rejeitada se tornou a pedra angular. Reportando o que a Nuzete tinha comentado. Então, a ignorância que atravanca o país acabou sendo o motivo pelo qual o país andou. Então, a ignorância que levou à morte de Cristo levou também à sua ressurreição. Será que se os judeus, a exemplo de Niville, tivessem aceitado Cristo como Senhor e Messias, nós teríamos o cristianismo? Provavelmente não. Porque Cristo não teria ressuscitado, ele teria sido levado de corpo e alma, como foi levado Elias e Eliseu, como foi levado a Maria. Né? Então você não teria a consumação da realização do projeto de Deus. E a base da fé é ir embora também, né? Aí você teria um outro elemento que provocasse essa manifestação da fé. Perceberam? Deu para todo mundo entender o que é consagrado, o que é sagrado? É a mesma coisa. O que é religião? Religar. Essa é fácil. Religar. Religar. O Religar o homem quê? a Deus. O homem à entidade. Para nós, o homem, o ser humano, a Deus ou a Jesus Cristo. Né? Mas o termo religião significa ligar o indivíduo à entidade. Então, quando ele fala assim, religião de base afro, ou religião africana, religiões africanas, ela vai ligar o homem, o ser humano, às entidades pelas quais eles acreditam existir. E muitas vezes, gente, a gente fala assim, mas Deus é um só, Deus criou... Calma. Muitas vezes, se você parar para pensar e analisar, você vai descobrir a presença de Deus em lugares os mais absurdos possíveis. Tá? Só que disfarçado de outras formas. Eles não tinham a internet naquela época. Eles não tinha como Deus se manifestar de uma mesma forma em todos os lugares. Mas muitas vezes se manifestava de maneiras diferentes, em lugares diferentes, mas era o mesmo Deus. Tanto que o nosso Deus, a nossa fé monoteísta, ela não tem origem em Abraão, ela é muito mais antiga. A origem da nossa fé é Zoroastra. O nome da nossa fé é uma fé zoroastra, que acabou passando, ela
é uma fé que existia na região ali da antiga Babilônia, do atual Iraque, e que o Abraão leva consigo. E aí ele vai criando o javismo, que é a fé no Deus único. Pode falar, senhor José. Melquisedeque, essa figura, ela é bem primitiva, certo? Ela é como uma das origens. De onde vem esse cidadão aí? Olha, eu só sei que ele figura no Antigo Testamento, né? Mas parece que ele era um sumo sacerdote do Antigo Testamento. Nunca parei para estudar Melquisedeque. Porque parece que ele é anterior a Abraão, né? Bem antes de Abraão. Porque na realidade você vai ter. Eles têm aquela visão, o Gênesis de 1 a 11, ele relata a criação do mundo. O Gênesis de 12 a 50 relata a criação da sociedade. Então, o que acontece? Você tem uma visão, você tem uma construção de uma epopeia, de textos, né, para você fazer a elevação do ser humano a um nível acima do normal, do corriqueiro. Então, você vai construindo esse ser humano de maneira a tê-lo, a ter essa construção no seu dia a dia. Então, como é que eu vou engrandecer? Melquisedeque era o poderoso sumo sacerdote. Mas Matusalém viveu 800 anos. Não é verdade, ele não viveu isso tudo. Só que na concepção de criar-se um herói, você engrandece a pessoa através de outros atos. Então, o cara pode ter morrido com 20 anos, mas eles fizeram um engrandecimento e o cara virou uma pessoa que viveu 700 anos. Por quê? Porque você tem que justificar, e como você não tinha que provar, ficava fácil, né? O cara viveu, sim, mas em memória, não... Quantas pessoas não vão viver quase que eternamente? Ou por exemplo, Machado de Assis. Machado de Assis é vivo na sua obra. O próprio Pilatos. Pilatos era um governador medíocre, um soldado medíocre, mas se eternizou. Há 2000 anos se fala de Pilatos, através da oração do creio. Então você tem toda uma construção, e muitas vezes o cara angaria lugares onde na história que ele nem deveria figurar. Mais alguma coisa, meu povo? Segunda leitura. O que nós temos aí na segunda leitura? Calma, um só de cada vez, senão vai virar confusão. A primeira carta, aqui eu fiz um comentário, na hora que eu fui pesquisar. A primeira carta de São João dirigida à comunidade cristã era da Ásia Menor, né? E lá tinha um povo com uma doutrina gnóstica, que defendia a tese de que o homem se salva graças ao conhecimento religioso e uma relação pessoal com Deus. Não viu necessidade da prática do bem com a prática do amor ao próximo. Conhecer a Deus é o reconhecimento, agora é a nossa realidade, né? O nosso pensamento. Reconhecer pecador, e o nosso grande defensor é Jesus, pela sua entrega na cruz, lavou os pecados do mundo. Tá vendo? Aluno aplicado. Ou velho desocupado. Nada, o senhor se esforça pra caramba, eu acho legal isso. Eu acho interessante a gente olhar o Evangelho de João, perdão, a leitura das cartas de João, e pensar naquilo, a primeira coisa que vem na cabeça da gente quando a gente fala de João.
vem na cabeça da gente quando fala de João é que João, autor das cartas, João, evangelista, e João, autor do Apocalipse, são a mesma pessoa. Nós temos que tomar um certo cuidado com essa história. Tá? Os estilos de texto são muito diferentes. As cartas até se aproximam bastante do Evangelho, mas não se aproximam em nada do Apocalipse de São João. Tá? Então, é o primeiro ponto que a gente tem que tomar cuidado. Segundo ponto, embora o senhor José colocou bem, ele escreve para comunidades da Ásia Menor, mesmo as comunidades que recebem as cartas do Apocalipse e recebem o livro do Apocalipse. Mas João aqui, ele está mostrando um caminho. São pessoas que tinham uma boa aceitação do projeto de Jesus, mas não tinham, faltava aquele pontinho, aquele tempero especial, né? Então João vai buscar qual que é esse tempero que faltava para eles. Faltava o amor. Né? Então João vai de encontro a encontrar o amor. Podem ver que João é sempre carinhoso. As cartas são sempre doces. Tá? O diabético não pode ler carta de João, né? Porque é muito doce. As cartas de João, elas são doces, elas são suaves. Elas não têm aquele puxão de orelha que Paulo dá na comunidade. Não tem aquela bronca que o Apocalipse ministra. Não tem aquela raiva que você encontra em Atos dos Apóstolos, quando um grupo briga com o outro. João não, João é pacifista. João busca conciliar, tranquilizar, fazer com que as pessoas sigam um caminho e conheçam o amor, conheçam a Deus. Tanto que é João que fala, Deus é amor. Então Deus é amor. Então vamos encontrar, conhecer e guardar os mandamentos. Que mandamentos? Lembram quais são os mandamentos de Jesus? Amarás a teu Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti E ao teu mesmo. próximo como a ti mesmo. Precisa fazer mais do que isso? Não. Só isso é o bastante. Porque quem ama o próximo não mata, não rouba, não fica fazendo picuinha, não fica arrumando confusão. Tá? É fácil? Não, não é fácil. Mas é o convite que Jesus nos faz. Sejamos fiéis à guarda dos mandamentos. Sejamos fiéis ao projeto de Deus. Tá? E ele lembra, Jesus é não um ser humano, que ele foi ser humano, ele foi humano como todos os outros, mas ele vai além. Jesus é Deus, e foi dado como Deus e foi oferecido como Deus em perdão, para o perdão dos seus pecados. Tá? Então, Zacarias, oi. Ele como Deus, Hum. sempre foi referenciado a ele como Filho de Deus. E agora, nesse novo missal romano, o que provocou essa mudança, o novo missal romano? A recuperação dos textos mais antigos. Não é novidade, é uma coisa Não, antiga. ao contrário, ele é uma recuperação de textos, de fórmulas mais antigas. Na realidade é assim, seu José. O missal romano português de Portugal era mais próximo ao missal romano latino. Tá? O missal romano brasileiro, ele tinha uma certa influência do movimento da libertação, a teologia da libertação, porque pensa bem, quando é que a gente começa a ter a celebração em português, na língua vernácula? A partir de 1968. Tá? E a teologia da libertação surge em 1970, aqui no Brasil. Então, quer dizer, são movimentos muito próximos, emparelhados ali. E esses movimentos acabaram um influenciando o outro. Tanto que nós temos mais de uma oração eucarística criada aqui no Brasil. Mas nós temos algumas orações eucarísticas que a própria CNBB rejeitou.
Tanto que são orações boas, estão corretas, mas faltou algumas coisas. E elas viraram um documento voltado à realização de liturgia da palavra. Né? Você tem um mais, vamos dizer assim, abre aspas, Ô, um Zacarias, missal, fecha, só um minutinho, Nilzete, abre aspas, um missal, fecha aspas, que é um documento para você fazer liturgia da palavra. Pode falar, Nilzete. no sábado, na formação que tivemos lá no Belém, o padre Bina falou o seguinte, que esse missal romano não deveria ser do tamanho que é. Ele falou que tem coisas ali que nem se usa, só toma espaço, Sim. faz volume em cima do altar. Ele falou, para que aquele E livro... atrapalha. Isso, ele falou, para que aquele livro imenso em cima do altar para atrapalhar a gente? Bom, uma outra coisa, vocês sabem como é que funciona o missal romano? Tiveram a curiosidade de olhar ele? O missal romano é um tratativo. Ele mostra, ele fala passo a passo o que o padre tem que fazer. Sim, mas tem coisa que diz que tem ali que nem se usa. Não, Nilzete, é que nem você um dia pega, você ou qualquer Não, um de vocês. não, eu já peguei. Não é do missal que eu vou falar, é outra coisa. Pega o livro de batismos. Tem lá ali na nossa salinha, onde a gente pega os livros no armário, onde ficam as coisas da catequese. Pega o livro para vocês verem. Gente, é um monte de maneiras diferentes de fazer a mesma coisa. Aí o que você faz? Você vai fazer 2 ou 3 folhas de um livro inteiro. Isso. Entendeu? É a mesma coisa missal. Aí aquele monte de coisa que você tem que ficar virando, por quê? Uma parte da oração está aqui, a outra está lá na Casa do Chapéu. E domingo eu acho que o padre fez a oração errada, não fez não, Neide? Neide, microfone fechado. Ele não fez a liturgia. A liturgia teve lá 2 orações que ele fez, a não ser que estava trocada, mas ele fez errado. Porque eles viraram a página, desviraram, fez errado. Depois ele achou a página e continuou. Ele e a Bíblia. Então, mas isso acontece. Agora, tá errado? Não é que esteja errado, porque as orações elas são sequenciadas. Tá? Ela foi uma oração descontinuada. Tá? Não dá nem para falar que estava errado, mas era uma oração descontinuada. Mas nada impede. Lembra que uma vez eu falei para você, Nilzete, que a gente faria as leituras da primeira Eucaristia, não da Bíblia, não do missal, mas de uma pasta, e que isso era permitido? A mesma coisa pode ser feito também com o missal. O padre poderia ter uma coletânea com as orações, como muitas vezes alguns padres nem usam o missal, eles usam a liturgia diária, usam um outro livro de referencial. Por quê? Porque já está na sequência, ele não tem que ficar mudando de página. Tá? Então, o missal ele é uma ferramenta, ele é um instrumental, mas ele não é, voltando àquela questão do sacramento, ele não é o sacramento, ele é um instrumental para você realizar o sacramento. Tá? Tocando, meu povo. Mais alguma coisa da segunda leitura? Podemos passar para o Evangelho? Sim. Pode sim. Muito bem. E o que Lucas 24, de 35 a 48, nos fala aí? Só eu queria fazer uma pergunta. Pergunte. O senhor José responde. Pode ser, que seu José era muito esperto. Não, é assim, os discípulos não reconheciam Jesus porque Jesus ressuscitado, o corpo era diferente, tomou uma forma diferente. Ó, vamos dar uma de Jack Stripador e vamos pensar um pouquinho. Vamos por partes. Jesus queria ser identificado? Não. Você já respondeu a sua própria pergunta.
Ele não queria ser identificado. Então, Eles tinham. Agora, isso a gente está falando fisicamente. Agora, vamos pensar isso teologicamente. Só um minutinho, seu José. Vamos pensar isso teologicamente. Qual que é a missão do Evangelho? Descobrir quem é Jesus. Então, os discípulos precisavam descobrir quem era Jesus. Não o Jesus físico, o Jesus homem, mas o Jesus ser divino, o Jesus eucarístico. Pode falar, seu José. Não, o senhor respondeu agora, porque é o seguinte, ele tinha a perseguição era constante em cima dele. Então, Certo? Jesus não é certo. O Jesus não é que ele não era identificado, mas o discípulo precisava entender quem era Jesus. Ele precisava aprender quem era Jesus. porque parece que quando ele falava com os discípulos, ele abria a mente deles, né? Então, a ideia é... A mente e os olhos, porque aí conseguiam. Ó, Nilzete, lembra do encontro de Jesus com Paulo? O que acontece com Paulo quando ele encontra Jesus? Paulo, Fica cego. Fica cego. ele fica cego, né? Ele vê Jesus, mas ele fica cego. Ele vai Sim. voltar a enxergar Jesus, vai voltar a enxergar o mundo quando? Quando ele recebe o batismo. Quando ele é Ou batizado. seja, quando ele reconhece Jesus, não o físico, mas o da fé. Tanto que ele coloca assim, caem como que escamas dos olhos. Sim. E passa a ver claramente. Ou seja, ele passa a enxergar não o Jesus físico, não o Jesus homem, mas o Jesus fé, o Jesus Cristo. O Christus, aquele que é o Filho de Deus. Então são encontros diferentes. Num encontro você encontra a pessoa, no outro encontro você encontra a própria ideia, a própria fé. Você vai acreditar. Até então você não acreditava. Que é a mesma coisa. Quem é o traidor de Jesus? Essa é fácil. Quem é o grande traidor de Jesus? Pedro. Pedro. Porque rejeitou Jesus 3 vezes. Não é Judas. É Pedro. Pedro rejeita Jesus. Fala, eu não conheço. Tira esse homem daqui. Eu nunca o vi. Sabe? Mas quando é que Pedro vai encontrar essa fé? Não é na ressurreição. Não é no momento que ele afunda na água. De acordo com... Aí, lógico, a gente vai ter que ter uma... Vou pedir para vocês um pouquinho de exercício de imaginação, né? Porque eu vou fazer uma misturada de evangelhos aqui. Então, quando é que Pedro vai encontrar Jesus? Para João, no momento em que Jesus fala para Pedro 3 vezes, vai e apacenta meu povo. Mas e para Lucas? Pedro só vai encontrar Jesus lá em Atos 10. Quando ele compreende que Jesus não é para os judeus, mas Jesus é para todos. Lá em Atos 10, quando ele desmaia no terraço, é que ele vai entender o projeto de Jesus. Só ali que ele vai compreender Jesus. E aqui, quem são os discípulos? Qual que é a história desses dois caras aqui, ó? Os dois discípulos contaram o que tinha acontecido. O que eles contaram? Os de Emaús, São os discípulos de Emaús. contaram que viram Jesus, certo? E o que eles estavam fazendo? O que eles estavam fazendo? Dando as costas para o projeto de Jesus. Rejeitando Jesus. Rejeitando o projeto. E aí encontram Jesus, Jesus caminha com eles, eles vão encontrar, vão visualizar, vão perceber Jesus no partir do pão. Na hora que ele parte o pão, eles enxergam Jesus. Por quê? Porque eles enxergam a fé. No partilhar do pão, eles enxergaram a fé. Mas eles tiveram o primeiro momento de conversão. Por quê? Porque eles falaram, você não vai embora sozinho, você vai ficar conosco. Nós vamos te dar guarida, nós vamos te dar proteção, nós vamos te ajudar. Então eles estavam dispostos a abrir o coração, mas faltava o estalo, que vai acontecer no momento da partilha do pão. E aí eles voltam correndo.
Ou seja, voltam à noite, enfrentando todos os perigos, e voltam para Jerusalém. E aí, por que Jesus precisa comer quando eles se encontram com ele? Porque aqui até eu pus assim, né? Jesus não é um fantasma, certo? É o ressuscitado que não é fruto de imaginação. É o Jesus que esteve na ceia no meio deles. Repete a ceia quando parte o pão, certo? Ele está comendo novamente com eles. Então, aqui, na realidade, Jesus está provando a sua própria humanidade. Provando que ele é 100% homem e 100% Deus. Faria diferença... Fala, Nuzete. Não, como disse o padre domingo, né? Ele falou, Jesus é sábado. Jesus era muito comelão. Ele falou, ele só comia. Todo lugar que ia, ele queria comer. Na realidade, ele também bebia. Então, ele falou, Jesus era italiano, era comelão. Nossa, foi uma formação sobre a Eucaristia, mas você precisa ver. Então, mas olha, pensa bem, gente. A gente coloca tanto, isso eu vou fazer uma crítica, né, à nossa própria fé. Nós valorizamos tanto a morte de Cristo, nós damos tanto foco no sofrimento de Cristo, e a gente esquece que Cristo, na maior parte do tempo, como a Nilzete acabou de falar, ele está comendo, festejando, celebrando, tá, com alegria. Tá? É o vinho novo, é o partir do pão, é o comer o peixe, tá? Aí ele ainda falou, gente, quando a gente comunga, você não vai agradecer ajoelhado. A gente tem que agradecer de uma maneira confortável, porque eu estou me deliciando. Qual é a melhor maneira para fazer degustação? É sentado. Você não tem que ficar ajoelhado. Eu falei, bom, eu já sento há muitos anos que eu não ajoelho para agradecer. Ele falou, não se deve agradecer ajoelhado, é sentado. Você Então, tem que lembrar de como era Jesus. E outra é sentar e comer, é mastigar, deliciar. então tanto que a Eucaristia ela não era como o nosso modelo, né? A Eucaristia ela era uma partilha de pão e de alimentos, Eu mesmo. tá? Com vários alimentos. Ah, Zacarias, e ele falou que estão se pensando em voltar o pão. Voltar o pão, não entendi. A nossa Eucaristia não é a hóstia. Ele falou assim, há pensantes ou pensamentos de retornar a partilhar o pão em vez da hóstia. Ah, tá, entendi. Mas aí o que acontece? O pão que é partilhado na hóstia faz memória a Páscoa judaica, ou seja, pão ázimo, não é? Pão sem fermento. Sim. Ah, e outra coisa, ele falou assim que o correto mesmo, o padre consagrou a hóstia, porque tinha padre, você lembra, acho que o próprio Marcelo dividia, ele quebrava, né, lá, tal, mas alguns pedaços ia para a âmbula para ser distribuído. E mais ninguém faz isso. Ele falou assim, na realidade, tem que dividir, porque aquele é o pão para dividir em todos, pelo menos. E outra, muitas âmbulas em cima do altar não pode, tem que ser um prato grande, esse é o correto, com todas as hóstias e a grande em cima na hora da consagração. Mas não é o que acontece. Mas aí você tem toda uma logística, né, que você precisa atender. Tem coisas que a sociedade forçou, né? Imaginou a Aparecida do Norte, você colocar uma âmbula só com todas as hóstias, precisa pôr um caldeirão. Ô, Zacarias, agora eu te pergunto, esses lugares onde tem uma concentração muito grande de pessoas, como que é
feita a consagração para esse povo? Você consagra um grande número de partículas ao mesmo tempo, porque você E todas guarda. que estão, e você vai guardando, né? E todas as que estão sobre o altar, elas são consagradas ao mesmo tempo. Todas as que estão sobre o corporal. Não, sim, mas acontece, ó, tipo Marcelo Rossi. Quantas pessoas tem lá? A consagração é normal. Ali tem o quê? 2 âmbulas e só. Só que antes do bispo terminar, o pessoal já está distribuindo a Não, porque Eucaristia. eles já têm a reserva eucarística. Eles usam a reserva eucarística. Não, mas a gente nunca vê essa consagração de uma quantidade imensa. Então, é porque, ainda mais no caso do Marcelo Rossi, né, que é transmitido pela televisão, eles fazem a coisa da maneira mais... Já tinham consagrado antes. Então, por exemplo, uma missa anterior, você consagra uma grande quantidade. Coloca no sacrário. Né? Aí, na hora da transmissão, você faz uma pequena quantidade que você vai consagrar ali, mas o povão vai receber aquela que já foi consagrada anteriormente. Porque eu falo, meu Deus, como que ele consagra? Será que é antes, num momento separado? Não sei. Agora, Pode uma qualquer missa. Agora, um erro que cometem aqui no Madalena é eles colocam as hóstias para ser consagrada, porque quase todo domingo está faltando. Aí tem que rever. Na realidade, a gente está vendo um crescimento novamente dos fiéis frequentando a missa, né? Olha, domingo, se eu não me engano, a Silvana foi em 2 lugares, em 2 pessoas para poder conseguir, para ela terminar, porque a fila estava grande, você entendeu? Acabou a dela, ela foi, até o padre acabou a dele. A Lourdes está lembrando, domingo, a igreja de São Bento estava entupida de gente. E é grande ali, hein? Pois é. Então, Você foi lá, né? Nós fomos fomos com os crismandos. Nós começamos o passeio no Largo da Forca. Eu sei, eu vi o Júlio com a mãe dele, aí depois veio uma turminha, eu falei, hoje tem passeio. Então nós começamos pelo Largo da Forca. Conhece o Largo da Forca? Não conheço, só Nós de fomos até o nome. túmulo do Chaguinha, depois fomos para o mosteiro de Nossa Senhora do Carmo, passando perto ali da Igreja da Boa Morte. Fomos lá no túmulo do Fernão Dias, do Bandeirantes. Uau. Nossa, foi longe, Vocês não conhecem esses lugares, não? Vocês não conhecem esses lugares? O Largo da Forca. Tamires falou. O Largo da Forca é a Praça da Liberdade. Sim. Tá? O túmulo do Chaguinha fica na Rua dos Aflitos. O mosteiro de Nossa Senhora do Carmo é a Igreja do Carmo, ali perto do Poupa Tempo. Tá? O túmulo de Fernão Dias fica na Igreja de São Bento. Tá. Nunca passei lá, não. Só que são coisas da história que a maior parte das pessoas desconhece. Não, a Tamires falou, quando o Cauã estiver no Crisma com você, que você faça esses passeios, porque ela vai junto. A minha ideia é fazer isso. Não, porque eu falei que você tinha ido, ela falou, esse passeio até eu quero fazer. Então, a gente passou, aí mostrei algumas coisas também mais modernas, né? Que nem o Largo do Pix, o Joelma, onde o pessoal morreu lá, no comentário das 13 Almas, a primeira floresta urbana sob prédio do mundo, que é do Banespão, né? Aliás, Banespão, do Banespinha, onde ficava a igreja da Ordem Terceira dos Homens Pretos, que foi retirada da cidade e colocada fora da cidade. Né? E foram bastante crismandos? Foram, acho que 8 no total. 8 pessoas, né? Foram 3 acompanhantes e 5 crismandos. Mas eles, aparentemente, eles gostaram. Que bom. E o Largo da Forca é interessante, porque, na realidade, o bairro da Liberdade tem esse nome por causa da forca que ficava lá. Porque iam enforcar o Chaguinha. Aí, como ele sempre alegou inocência. E como a corda quebrou 3 vezes, o pessoal começou a gritar liberdade, 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 ficou o nome do bairro. Bairro da Liberdade. Aí ele foi enforcado com uma corda de couro. Tanto ele quanto o Frei Caneca.
Os dois foram trocados com Ave corda de Maria. couro. Que aquela corda de couro não rompe. Ah, tá. Hã? É. Bom, mas aí é uma outra história. Um dia eu conto para vocês. Vamos Tá lá. bom. Fechando nossa homilia, né? Fechando nossa conversa. Então, esse texto ele vem trazer um Jesus para a compreensão do povo, para que eles comecem a encontrar não o Jesus físico, mas o Jesus eucarístico. Então, este encontro que ele propõe aqui é um encontro, não um encontro com o homem, mas um encontro com a fé, um encontro com o acreditar. Né? Felizes aqueles que creram sem ver, a leitura da semana passada. Né? Felizes aqueles que creram sem ver, porque vocês, para acreditar, precisaram ver. Tanto que ele fala, olha, vocês podem ver, eu não sou fantasma, eu tenho carne, eu tenho osso. Tá? Então, vocês podem sentir as feridas, os machucados, os pregos, coisa que o fantasma não teria. Mais alguma coisa, meu povo? Minha parte, ok. Então, deixar um convite para vocês, quem puder, entre devo estar chegando lá às 15 horas no sábado, no domingo, vamos fazer uma oficina de estudo bíblico. A ideia para nós... Ô, Zacarias, mas você não jogou no grupo, né? Ainda não, vou jogar. Vou jogar agora. Tanto no grupo de catequese quanto no grupo de leitores. A ideia é ensinar vocês a estudar a Bíblia. A partir desse estudo de Bíblia, principalmente para nós que somos leitores, a gente consegue fazer a elaboração das orações dos fiéis. Aí eu levo o seu José lá para ensinar a gente a fazer a oração dos fiéis. Né? Acredita nisso para mim, pessoal. Então a gente vai ter essa ideia, não o tema em si, porque a oração dos fiéis ela não depende só do texto bíblico, ela também depende do tema da liturgia, tá? Até mesmo do rito, conforme a oração dos fiéis que a gente recebe, a gente vai complementar, tá? Mas a gente tem que pensar a oração dos fiéis a partir das leituras. E como é que a gente pensa a partir das leituras? A partir do estudo bíblico. Então, um primeiro engatinhar, um primeiro arranhar essa ideia de como se faz um estudo bíblico. Tá? Uma leitura orante, uma leitura de pensamento, de extração de conhecimento, tá? Fazer com que a leitura me traga o que Deus quer que eu fale, e não o contrário, a leitura fale aquilo que eu quero que ela fale. Porque é fácil isso também. Eu posso pregar usando um texto bíblico e inverter, colocar a minha ideia e não a ideia de Deus. Agora nós precisamos trabalhar a ideia de Deus e não a minha ideia. Beleza? Mais alguma coisa, meu povo? Não. Então, podemos fazer a nossa oração final? Vamos. Então, que Cristo, luz e salvação de todos os povos, que seja nosso defensor e nos mostre o caminho, como ele mostrou aos discípulos de Emaús, que ele nos mostre o caminho e nos mostre o como encontrar o Pai no final da nossa caminhada. Que nós tenhamos a luz divina nos iluminando e Maria à nossa frente como nossa guia espiritual. Ave Maria. Cheia de graça, O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos e permaneceremos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Seu José, quem faz o quê? Não, domingo nós não fazemos nada. Não fazemos nada domingo? Nós estamos de folga? Estamos folgados, estamos de folga. Pode vir aí. Ué, mas vocês não Tem estão... certeza? Não, o senhor está às 6 da tarde. Não? A Nilce falou que está às 6 da tarde, eu não sei. Não. Eu não olhei a escala. Eu acho. Ué, mas ele não... Ué, ô Zacarias, eu Oi, tô Nilce. na quinta, ó, eu tô na quinta, 3,
4 de manhã, Peraí. 5 às 10, 4, 1 às 5. 6. Que domingo que é o próximo? É o segundo? Oi? 14. No outro? Segundo É o domingo. segundo domingo? Então tá certo, nós estamos às 18. Às 18, porque eu tô quinta-feira Nós somos agora. às 7 da manhã. 4. O Isso. 4 tá 7, o 5 tá Às 10. às 10 e nós estamos às 18. Exatamente. Eu vou naquela Dá 7. Vê aquela última Eu vou, escalinha que vou você dar fez uma só no saída, grupo viu? 1. Boa noite. Dá uma olhada, Boa José noite, Boa noite, Calheiros. Cisei. Boa noite. Peraí, seu José, tô procurando a escala aqui. Aquela que você fez pro grupo 1. Tô procurando. Por Oi, favor. tamanho. Pode ser que esteja enganado. Peraí, eu vou pegar a nossa escala. Cadê? Papataio. Cadê? Zacarias, Oi, viu? oi, Matheus. Uma boa noite para vocês. Para você também, bom descanso. Boa noite. Achei. Escala grupo. Com Deus. É dia 14 de abril. Falou. Abraço, Matheus. Bom descanso. Parar a gravação. Agora abriu. Deixa eu parar a gravação aqui. Peraí. Parar a gravação.